capítulo 2, versículo 23. A morte do rei do Egito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23. E aconteceu, pois, que muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram com clamor, ouvindo Deus por causa da sua servidão. Aleluia. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os Deus. Agora, meus irmãos, no capítulo 3, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian. Elevou o rebanho atrás do deserto e veio no monte de Deus, ao monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus. E ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus pés, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Até aqui, meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, Deus, quando chamou Moisés, o Senhor falou: Moisés, Moisés. No idioma de Moisés, na língua que Moisés falava, da maneira que Moisés ia conseguir ouvir e entender a voz de Deus. Deus não falou em outra língua, em hebraica, aramaico. Deus falou na língua que Moisés compreendia, né? E Deus chamou: Moisés, Moisés. Moisés respondeu para Deus: eis-me aqui, né? E nós devemos fazer como o Senhor, ouvir a voz de Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, para que o Senhor me quer, para que tu me chamas. Pela madrugada, na oração, para orar, muitas vezes a gente desperta, né? E eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor revelou para mim, ela se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5, né? A base é do versículo 5. Aleluia, onde Deus fala para Moisés: Moisés, ele ouve a voz de Deus, escuta bem aquela sarça queimando ali, mas não se consumia. E Moisés, ali olhou aquela sarça, ele viu que tinha algo diferente, algo espiritual. Moisés, ele hebreu, ele sabia, aleluia, que era Deus, mas o próprio Deus ali naquela sarça. Moisés, aleluia, ele vira para o lado, e Deus chama Moisés pelo nome. Moisés ouvindo Deus chamar. Glória a Deus. Moisés, ouvindo a voz de Deus o chamar, Moisés fala: eis-me aqui. Quando Deus chama Moisés fala: eis-me aqui, Moisés, então ele começa a caminhar rumo àquela sarça. O nosso Deus fala para ele: não se achegue, primeiro tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde você vai pisar é santa. Aleluia. Deus fala para Moisés: a terra onde você vai pisar é santa. Trazendo para hoje, meus irmãos, o altar, né, a igreja, a nossa casa, né, em santidade. Muitas vezes aqui está, nos pregar, nos louvar, vamos fazer a obra do Senhor. A terra nós estamos pisando, é consagrada na oração, né? Devemos ter esse pensamento, devemos ter esse entendimento. Toda vez que vamos nos louvar, vamos pregar, fazer algo para Deus, na casa de Deus, a terra que você vai pisar é santa. A terra que você está pisando, o lugar que você está pisando é santo. Assim foi Deus para Moisés. Meus irmãos, a história de Moisés é linda, né? Deus falava para mim a história de um líder, aleluia, que ia conduzir o povo, tirar o povo da servidão do Egito, tirar o povo da servidão, ser escravo. O povo estava ali sendo maltratado, ali humilhado, fazendo um serviço, os piores serviços ali. Então, mas como que acontece essa história de Moisés? Lembra de José do Egito? José do Egito, ele vai parar lá. José do Egito, ele vai parar lá no Egito. Para ali, tudo que Deus mostrou os sonhos para ele, seus irmãos orquestraram ali contra ele, né? Ele vai parar no Egito.
Lá no Egito, aleluia, se inicia a história dos hebreus, com Moisés, com José. Mas a Bíblia nos relata que morrendo o faraó, morrendo José, o novo faraó que se levanta ali para governar no Egito, não lembrou de José, não queria saber da história de José. E ele pegou, levou os hebreus ali, os hebreus estavam se multiplicando, o povo eleito de Jesus, o povo eleito de Deus estava se multiplicando. E ali, meus irmãos, o que eles queriam? O que o faraó, o novo faraó fez? Não me lembro desse José. Né? E ali começou a levar o povo de Deus à servidão, acabar como escravo no Egito. E o povo passou ali 40 anos sofrendo ali como escravo, naquele lugar terrível, né? Sendo assolado, sendo humilhado. Então, meus irmãos, ali está, né, a nação eleita, escolhida de Deus. Aleluia, descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Estava ali, mas, meus irmãos, Deus, aleluia, precisava levantar um homem como líder para tirar o povo de dar a servidão, o povo do sofrimento. Assim na nossa vida, Deus, do ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Glória a Deus. Deus já nós estávamos informando no uniforme ali, no ventre de nossa mãe, Deus já sabia o que nós ia passar na fase de criança, jovem, adolescente, adulto, uma fase idosa. Deus já tem tudo escrito, meus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos que os processos que passam na nossa vida, nós não entendemos o porquê que sofreu assim, porquê que passou, porquê que não tem uma situação melhor do que aquela, mas tudo está escrito, tudo está, aleluia, já trilhado por Deus. É etapas, é processo em nossa vida que nós temos que passar para nos tornar melhor, pessoas melhores, para a nossa fé ser edificada, para que Deus venha nos usar a etapas e processos em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós questionamos a Deus por que passamos isso, por que passamos aquilo. Então, meus irmãos, Deus precisava levar ali um legislador, um líder. E Deus ali não sabia a forma de trabalho. Nosso Deus sabe a forma de trabalho, Ronaldo. Deus sabe, aleluia. Muitas vezes nós não entendemos de que maneira Ele vai ver, pastor de Deus, os irmãos que estão aqui. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. O que os nossos olhos não entendemos, Deus sabe. Descansa no Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós não entendemos hoje. Muitas vezes nós pensamos no futuro, olhando para a nossa situação hoje. E nós lançamos palavras de fracasso. Mas na frente não vai ser porque já hoje está assim, né? Não, nós temos que lançar palavras de glória a Deus, para profetizar bênçãos, milagres, cura, libertação. Nós temos que profetizar o grande, porque o nosso Deus é grande, profetiza coisas grandes de Deus, profetiza. Então, meus irmãos, Deus precisava levantar um libertador. E Deus olhando para o Egito, Deus olhando ali para aquela situação, né? Deus viu ali que o faraó viu que as mulheres hebreias estavam gerando muitos filhos. Elas geravam, elas tinham, e como chamava ali, aleluia, as parteiras, aleluia, como chamava as parteiras, as mulheres já tinham dado a luz. Não dava nem tempo as parteiras chegar. As parteiras egípcias chegar, já dava a luz, já nascia criança, já chegava ali como estava o faraó, as mulheres hebreias já davam a luz, elas não têm férteis, as mulheres que as crianças se multiplicando, o povo hebreu está se multiplicando de uma maneira até grande demais. E ali o novo faraó manda matar os meninos. Se nascer meninas, deixa, mas se nascer meninos, mata. Lança no mar, lança no rio. E ali, meus irmãos, Deus viu aquela oportunidade. A mãe de Moisés ali, tendo Moisés, aleluia, é o que ela faz, sabendo do decreto do faraó, ela unta uma arca ali, ela unta betuma e põe no rio. E manda sua filha mais velha, aleluia, seguir a criança. A filha mais velha vai a par, precisando lendo, não vai entender que ela continua ali caminhando na beira do rio, ela continua caminhando, o cestinho daí, a arca está indo com a criança, com Moisés. E chega a determinado lugar, aleluia, as serviçais da filha do faraó está ali se banhando com a filha do faraó. E ela vê aquele cesto, aquela arca vindo ali, e escuta o barulho de choro da criança. Quando ela escuta o choro da criança, a filha do faraó manda a serviçal ir lá. Vai lá ver o que tem naquela arca. Chega lá, a serviçal, vê uma criança, um menino muito bonito. A Bíblia fala que Moisés, um bebê, era uma criança linda. Uma coisa linda. Isso é um bebê muito lindo. Chega por de Deus para que cativasse aquela a criança é linda. E quando a filha fala, vê aquele menino ali, ela já íntima compaixão, o coração dela já quebranta. E ela não tem um filho ainda, aleluia, ela não tem um bebê, ela pega aquela criança ali e ela fala, essa criança não pode ser hebreia. Essa criança é hebreia. Então ela pega aquela criança, leva para o Egito, leva lá,
seus aposentos para o reinado dela, ali, para o palácio, e ela começa a criar aquela criança como se fosse filho dela. Ali Moisés começa a aprender a lei do Egito, ali ele estuda, ali ele faz aulas de matemática, ali ele faz astrologia, ali ele aprende a tática de guerra, de combate, com espada, ali ele aprende a ser um líder. Ali era a escola de Deus. Muitas vezes nós não entendemos lá no começo. A nossa escola começa assim. Muitas vezes nós não entendemos os processos, mas a escola de Deus está ali nos ensinando, nos moldando, né? Alicerçando nossa fé, firmando a nossa eternidade em Cristo Jesus, nos moldando como goleiro ali, tirando as brechas, os filhos, imperfeições. Deus faz isso. É um processo doloroso que dói, mas Deus está ali limpando, tirando as brechas com a sua mão ali no vaso. Assim foi com Moisés também, a escola de Moisés. Como que ele se tornou um grande líder que ele foi, se ele não passasse um processo de Deus não estivesse com ele ali, moldando ele. E ali ele aprendeu a astrologia, aprendeu as coisas. E a Bíblia nos relata, que mais lá na frente, aleluia, o Moisés, né, antes, a sua irmã chega ali, se acompanhando na beira do rio, e ela fala para a filha, fala, tem uma mulher que acabou de dar luz para esses dias, e ela pode aumentar, ela não sabe do seu filho. E era a mãe de Moisés. A mãe de Moisés corre lá, conversa com a mãe de Moisés, vai lá, você vai ser mano que fala de leite, você vai amamentar. E olha o plano de Deus, olha o cuidado de Deus, meu irmão. Moisés estava ali, o filho falou, mas a própria mãe dele ali estava amamentando ele, cuidando dele. E a filha falou, leva ele, o menino, e cria o menino. E ela estava observando. Certa feita, a certa idade, a mãe de Moisés devolve Moisés para a filha de Faraó. Olha Deus cuidando, meus irmãos, todo o tempo. Muitas vezes nós não entendemos, nós murmuramos. Mas por que isso, por que aquilo? Passa os dias, nós vemos que Deus deu provisão. A porta abriu, Deus abriu um escape, né? Deus veio com a provisão. Deus pelejou a favor. Então, dessa forma, muitas vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. Assim Deus fez. A própria mãe de Moisés cuidou de Moisés, ele aumentou, tirou o tempo de aumentar, devolveu para a filha de Faraó. E Deus devolveu a escola. Você vai aprender, você vai ter que você vai ser um líder, você vai ser um líder, você vai ser um legislador, mas você vai ter que aprender. Então, ali estava Moisés. Passou um tempo, aos 40 anos, vocês vão ler, aos 40 anos, Moisés está ali, no Egito, pastor. E ali, um soldado egípcio que vai começar a bater, espancar um servo hebreu, um escravo hebreu, meu irmão. Ele começa a espancar, bater muito aquele homem lá, quase a morte. Moisés, ele sabendo que ele era hebreu, mas estava no Egito aprendendo tudo, tinha suas roupas, seus ornamentos, mas ele sabia que a sua nação era ali, ele sabia de onde ele veio, o povo, ele fazia parte daquele povo. Aquele homem apanhando, sendo espancado, ele vai, empurra o soldado egípcio, o soldado egípcio morre. Aí, meus irmãos, já começa o temor de Moisés. Passa mais um tempo, os dois hebreus começam a brigar, começam a discutir, começam a brigar. Moisés vai lá e intervém. Um deles fala para Moisés: por acaso agora você vai ser legislador entre nós? Você vai ser um acusador entre nós, um juiz entre nós? Moisés fica temorado, com medo de que Faraó descobrisse que ele matou o soldado para defender o hebreu. E Moisés ali temorado, com temor, ele corre, foge. Moisés está no Egito, ele foge, ele vai para o deserto, meus irmãos. Chega no deserto, Deus está lá preparando, Deus estava ali também com a escola com Moisés. Chega lá, meus irmãos, no deserto, Moisés, aleluia, ele vendo que as mulheres estavam ali tomando água, pegando água para dar dos animais. Tinha dois homens ali que estavam ali, aleluia, não impedindo que as mulheres pegassem água para dar para os animais. Moisés vai e intervém aquilo. Olha, com esse vídeo de Deus, as escolas de Moisés, líder, um servo do Senhor, um presbítero, um pastor, uma missionária, um evangelista, um levita, servo do Senhor, tem que aprender, tem que passar pelas etapas do processo. Então ali está Moisés, ele intervém na discussão, aquele homem, os dois homens apontando, deixando que as mulheres tomam água para pegar os seus animais. Moisés vai lá e intervém. Moisés, ele vai intervir, acaba aquele negócio, ele fala, não, aqui não, né? Ele leva a calmaria onde está tendo um desafio, está tendo um problema. Assim o servo do Senhor, está tendo um problema, uma confusão, não vou levar a calmaria, não vou mais jogar lenha na fogueira. Assim o servo do Senhor. E ali Moisés, meus irmãos, naquele cenário ali, gera futuramente seu sogro, fica sabendo que Moisés interveio ali naquela situação. Gerson chega ali e fala, então toma e dá uma das filhas dele para Moisés casar. Moisés se casa com 2 filhos. Moisés se casou, tem 2 filhos. Moisés está ali no deserto, meu irmão. 40 anos Moisés está ali no deserto. Aos 80 anos Moisés vai lá no monte Moriá, aleluia. Moisés vai no monte, talvez pegar uma ovelha, alguma coisa, né? Um cabrito, alguma coisa. Mas Moisés está ali, vai no monte, e ali nesse cenário Deus
entender os processos, aleluia, e não contender com Deus. Muita gente quer contender com Deus, muitas vezes vai fazer isso aqui, ó, uma queda de braço com Deus, como a gente só vai perder, irmão. Eu nunca vou ganhar uma queda de braço com Deus. Muitas vezes temos que entender o que está acontecendo, orar a Deus, buscar na oração, no jejum, fazer um propósito de Deus. Pai, revela para mim o que está acontecendo, o que o Senhor quer. E muitas vezes devemos contender com Deus. Quem é nós para contender com Deus? Na murmuração, na reclamação, nós contendemos com Deus. É uma queda de braço que nunca vamos ganhar de Deus. Então, nós temos que se humilhar. Se humilhar. Pela manhã, pela madrugada, orar em espírito. Pai, o que está acontecendo? Pai, é assim que tem que fazer. Mas muitas vezes queremos contender com Deus, queremos brigar com Deus, queremos pedir força com Deus. Moisés está ali no Monte Moriá, aleluia, glória a Deus. Ele está no Monte Moriá. E ali Deus se revela para Moisés. Moisés não escuta a voz de Deus. Moisés, na sua língua. Deus não falou em barco, não, Deus falou na língua. Deus, quando ele fala conosco, ele fala de uma maneira que nós entendemos. Ele não vai falar nosso livro inteiro, vai falar outra língua, né, em japonês. Não, vai falar em língua que nós entendemos, da forma que nós entendemos. Nosso Deus onisciente, onipresente, impotente. Deus não é Deus de confusão. Muitos acham que Deus vai falar, não, vai falar comigo, vai falar não, outra língua, não. Na língua que nós entendemos, no português. Então, meus irmãos, Deus está ali. E Deus chamou ele, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Moisés vai se chegar, Deus fala para ele, ó, para um pouco, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você vai pisar é santa. Não porque a terra ali era santa, porque a presença de Deus estava ali. Aleluia. A presença de Deus estava ali, meu irmão, naquela sarça ali. Assim é a nossa vida com Deus, nós comemos com Deus, meus irmãos. Nós não podemos deixar nada de fora, nada que não for de Deus se aproximar, aleluia. Nós não podemos deixar nada que for de Deus, irmão Ronaldo. No olhar, no ouvir, no falar, nada. Não podemos deixar nada de chegar, meu irmão. Peraí, isso não é santo, isso não é de Deus. Isso vai fazer bem para mim, aleluia, isso vai inflamar, vai vir com um certo lugar inflamado, isso vai contaminar o meu olhar, meu falar, o meu ouvir, isso vai contaminar a minha vida espiritual, isso não é de Deus. Tire a sandália dos teus pés, está sendo para hoje. Tudo que vem de fora que não é de Deus, que não é, aleluia, da fé que nós precisamos. Aleluia, meu Deus. Que vai contaminar, nos afastar do Espírito Santo. Tire a sandália dos teus pés. Assim Deus se revelou para Moisés. Mas Deus falou para ele: quem é? Eu sou o que eu sou. Eu sou. Deus falou para ele: eu sou. Eu sou o que sou. Meus irmãos, eu sou. Lembrar, se não me engano, quer dizer eterno. Que Deus é eterno, eternidade. Quando é a eternidade de Deus, eu sou o que eu era antes, o que eu sou agora, o que eu vou ser. Eu sou. Eu sou. Deus falou para Moisés. Que lindo. E ali o Senhor fala para Moisés: eis que agora você vai ser um legislador. Eis que agora você vai ser um líder. Você vai tirar o povo do Egito. Eis que agora eu ouvi o clamor do povo. Eis que agora eu ouvi o clamor, a lamentação do povo. Aleluia. E vim aqui, desci aqui. Aleluia, para livrar o povo. Eis que eu ouvi o clamor do povo. Muitas vezes o povo não quer orar, né? O que nós aprendemos, essa passagem rica, Deus está falando, Deus está nos ensinando. O clamor, eis que eu ouvi o clamor do meu povo. O povo está clamando e eu ouvi o clamor do meu povo. Deus fala aqui no capítulo 2, versículo 23. Eis que eu ouvi o clamor do meu povo e desci aqui para livrar eles do Egito. Meus irmãos, Deus falou para Moisés, que lindo, tremendo. Moisés fala para o Senhor: pai, Senhor, eu não sou capaz, eu sou gato, eu não sou capaz. E via outro, levanta outro, chama outro. Deus fala para Moisés, seu irmão Arão, irmão de Moisés, ajudou Moisés nessa etapa. E Moisés foi lá no Egito, falou com o seu irmão Arão, foi lá falar para o faraó. Mas Senhor, se eu for lá, eles vão perguntar: que Deus é esse? Quem é esse Deus? Qual é o nome desse Deus que mudou e libertar o povo? Eu sou. Deus falou para Moisés: eu sou. Fala que eu sou o eterno. Então ali, meus irmãos, Moisés volta de novo para o Egito. Moisés volta para o Egito com Arão. E começa ali a luta de Moisés, a etapa de Moisés, a peleja de Moisés. E Deus fala para Moisés: vai que eu irei com você. Vai que eu sou contigo nessa etapa, eu sou contigo. Deus nunca deixou Moisés sozinho, irmão. Assim é na nossa vida. Nós levantamos, o Senhor está conosco. Nós estamos caminhando, estamos fazendo nossas coisas, a esposa cuidando do filho, da casa. Deus está com ela, Deus está olhando, contemplando. Deus está com os irmãos no trabalho, aleluia. Deus, todo tempo Deus está olhando. Não há lugar que nós não possamos ir, nós não podemos descobrir que Deus não sabe, Deus não ouve, que Deus não está atento com os seus olhos, seus ouvidos, sua boca. Então ali Moisés vai até o Egito com
trabalhando. Chega lá, Moisés começa a falar com o faraó. Faraó, assim, tal, Deus mandou alguém aqui para libertar o povo, tal. E o faraó não queria. Deus, Moisés vai de novo lá, pega aquela vara e joga aqui na serpente, para que o faraó entendesse que Deus era o Deus que estava falando também com Moisés. Moisés não queria, o faraó não queria. Ali, meus irmãos, as pragas, Deus envia então as pragas. Faraó, você não quer libertar o povo, então esse que vem uma praga, esse que vem uma praga, 10 pragas. É verdade. Mas para o faraó entender, meus irmãos, aquelas 10 pragas, elas simbolizavam os 10 deuses que o Egito adorava. O Egito não adorava só um Deus, adorava 10 deuses. 10 deuses pagãos. Então Deus manda as 10 pragas para humilhar, mostrar que perante aqueles 10 deuses que eles adoravam, Deus era o único Deus, não tinha outro Deus. Não tinha outro Deus, de gesso, pedra, argila, nada. Então é o único Deus, é o Deus vivo. E Deus manda as 10 pragas, meus irmãos. E ali, Faraó ainda não liberou o povo. Passou 10 pragas, Deus manda falar para Moisés, fala para o meu povo hebreu, ungir, matar um cabrito, um novilho, aleluia, sem mancha, sem nada. Um novilho sem mancha, sem nada. Mata o novilho, passa o sangue dele nos umbrais, porta da janela. Aleluia, simbolizando a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus na nossa casa, como sangue, aquele sangue simboliza hoje, mas não está hoje. A presença do Espírito Santo em nosso lar, nossa vida espiritual, nosso ministério. A presença de Deus nos acompanhando, né? E através da santidade, através do nosso temor com Deus, nossa vida para com Deus, fugindo do mal, a presença do Espírito Santo está conosco. Aquele sangue simboliza isso hoje, irmão Ronaldo, meus irmãos. A própria presença de Deus hoje, habitando em nós. Então ali, meus irmãos, passando o sangue, os hebreus passaram ali, e Deus fala: aquele que não passar o sangue nos umbrais das portas, ali o seu primogênito vão matar o primogênito. O anjo da morte vai passar e vai ceifar os primogênitos. Não só os primogênitos, né, mas os animais, todo primogênito. Todo primogênito das aves, animais, tudo. Então, meus irmãos, o povo hebreu ali, passou o sangue ali, no novilho, e os egípcios não fizeram. Não acreditavam em Deus, acreditavam nos seus 10 deuses dessa forma. E ali, meus irmãos, o anjo da morte passou. Nenhum primogênito dos hebreus, da nação de Israel, o anjo feriu com morte. Nenhum. Deus, mas os egípcios, o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, o anjo da morte passou, tocou, morreu. Aí Faraó se assustou, falou: o quê? Meu primogênito morreu? Eu vou liberar esse povo. Moisés volta de novo, Faraó: não, pode ir embora. Vai embora, leva o seu povo, leva tudo. E Deus, meus irmãos, ainda falou para Faraó: tudo que o povo tem, todos esses anos de servidão, vocês vão dar para ele dinheiro, em prata, em ouro, em animal, e dá, você vai ter que ressarcir para o povo, como se fosse uma indenização hoje. E ali é liberado o dinheiro, a prata, o ouro, eles vão embora. O povo vai embora. Meus irmãos, mais além, quando antes de chegar no Mar Vermelho, perto do Mar Vermelho, o Faraó endureceu o coração e vai perseguir o povo de Deus. É verdade. Chega lá, o povo passou ali, caminhando ali, e ali tinha a tribo de Migdon, tinha ali os canibais, e o povo passou, Deus cuidando, nem mal aconteceu com o povo. Passou o Mar Vermelho, o Senhor falou: Moisés, toca no Mar Vermelho. O povo passou a seco no Mar Vermelho, chegou do lado, lá Moisés toca de novo, o mar se fecha, e os egípcios, os soldados, os cavaleiros morrem, tudo afogado de carros, botam de novo. Então, meus irmãos, mas há um processo, e Deus nos ensina de novo. Aleluia, chega para o Ronaldo, a certo determinado momento que Deus passou o Mar Vermelho ali no Moisés, o povo viu os milagres, Deus cuidar com a nuvem de fogo, a nuvem do dia dos sóis esbaldantes, a noite com a nuvem de fogo, Deus cuidava todo o tempo do povo. Mas chega assim, eles oraram para mais na frente, Deus fala: o povo pediu para Moisés: manda 12 espias. Deus até mas manda 12 espias. Não era plano de Moisés nem plano de Deus mandar, porque Deus falou que até a prometida que mandava leite e mel, a nova Canaã, já era promessa de Deus. Então, mas o povo duvidou no seu coração. O povo duvidou. Deus fala: pode ir. Mas será que vai? Estou dizendo hoje, mas será que Deus vai fazer? Será que é de Deus? Muitas vezes somos o quê? Duvidando das coisas de Deus. E a consequência do que nós duvidamos da promessa de Deus. A consequência para o povo ali, meus irmãos, naquele momento ali, qual foi? A morte. Deus, o povo fala para Moisés: Moisés, manda 12 espias para espiar se essa terra é boa mesmo, se nós vamos conseguir viver lá, como que é essa terra? Manda os 12 espias lá. Moisés mandou Arão, Caleb e mais 10. Foram, voltaram os 12 de novo, meus irmãos. E Arão e Caleb trouxe os frutos, né? Trouxe os frutos daquela terra. Moisés, a terra é fértil, está aqui, ó. As amostras aqui, ó. Entendeu? Mas Deus, meus irmãos, Deus virou. Porque não era daquela forma. Deus
20 anos para frente, não vai entrar na terra prometida. Você e nem um povo de 20 anos para frente. Os de 20 anos, meu irmão, os de mais de 20 anos não entraram. Morreram no Egito ali e não entraram. Moisés subiu no monte para ver, pela segunda vez para ver a terra. Ele queria ver a terra, ele sabia que não ia entrar. Deus tinha que entrar com ele. Você não vai entrar na terra prometida. Ele subiu no monte para olhar e viu a nova Canaã na terra ainda. Mas não entrou, morreu. Ele e o povo que se levantou contra Deus, que duvidou daquilo que Deus falou, da promessa de Deus. Deus, quando lança promessa, não tem que se duvidar. Quando Deus fala algo que é de Deus, você sabe que é de Deus, você não ouviu o nome de Deus. Não duvide, irmão. Porque tudo com Deus tem a consequência. Tanto para bem como para mal. Assim aconteceu com Moisés, ele entrou na terra prometida, o povo de 20 anos para frente não entrou também. Então, meus irmãos, muitas das vezes o povo faz isso. O povo duvida as coisas de Deus. O povo deixa de fazer o que Deus quer para atender o clamor da multidão. E Deus fala, vamos fazer assim. Não, o povo quer isso. O povo quer que faz isso, o povo quer que faz dessa forma. E quem que guia o povo? Quem que guia a nação? Deus. É Deus que guia. Deus que guia a nossa vida espiritual, ministerial, nossa família. Deus que conduz nossa saúde, nosso trabalho. Deus. Muitas vezes a gente não vê a voz de Deus, fazer o que Deus quer para fazer o contrário, as nossas vontades. Aleluia. É isso que Deus está falando. E há consequências. Teve com Moisés. Não entrou na terra prometida. Os de 20 anos para frente também não entrou. Só quem entrou na terra prometida as novas gerações. Caleb, Josué, Arão, né? Josué e Caleb entrou. Josué e Caleb entrou. E a nova geração que nasceu depois os 40 anos no deserto. Meus irmãos, e ali, meus irmãos, Deus fala para nós essa noite: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Deus faz isso, faz dessa forma, faz desse jeito. Desvia nisso. Não ouça isso. Não fale isso. Santifique. Faça o que eu posso. Se alicerce mais. Se achegue mais. Eu preciso levantar. Mas eu apresento para hoje um líder hoje, trazendo um legislador. Lá foi Moisés. Mas hoje, há um povo para ser resgatado também. Há um povo que está sofrendo, um povo que está no Egito, trazendo para hoje o mundo, que está nas bebidas, nas drogas, que está na prostituição. Há um povo que não conhece a lei de Deus. Há um povo que se afastou por algum motivo, por alguma circunstância nessa vida, que cometeu um pecado. Há um povo que falhou. Eu falei, como é que eu vou voltar agora? E se nós vamos se levantar como, aleluia, escolhido de Deus, vamos falar, pregar para essa pessoa, falar do amor de Deus, falar que Deus perdoa o pecado, falar que Deus faz uma nova aliança. Se nós nos levantar como um pregador, como um obreiro, como um pastor, como um missionário, se nós nos alicerçar, aleluia, se nós nos estiver firmados na rocha eternal, como que nós vamos pregar para esse povo? Resgatar esse povo do sofrimento que estão nesse mundo. Deus fala isso para nós hoje. Você quer ser um libertador? Você quer ser um líder? Aleluia. Faça o que Jesus fez. Eis-me aqui, Senhor. Obedeça a voz de Deus. Faça o que Deus está falando. Seja guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Busque a presença do Espírito Santo. Aleluia. Deixa. Muitas vezes as pessoas são mentirosas, não. Mente. Muitas vezes eu estou vivendo a vida certinha com Deus, sabe? Aquilo que é para ser vivido, aquilo que é para ser, aleluia, ser com prática de vida do cristão, homem da mulher que precisa fé. Muitas vezes eu quero santificar, muitas vezes eu quero viver uma vida certinha com Deus, porque não, uma vida certa com Deus, uma vida, aleluia, fugindo do mal, do pecado, uma vida, aleluia, com a glória de Deus é difícil. Aquele que quer vir após a mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É dessa forma, toma a sua cruz. Nega a vaidade, nega as coisas desse mundo, nega as consciências e siga Jesus verdadeiramente. Porque muitas vezes muitos estão brincando com as coisas de Deus, muitos estão achando que Deus está se agradando das coisas, muitos estão achando que Deus, aleluia, Deus está, não, está tudo bem. E Deus requer mais santidade, Deus requer mais vida com Ele, Deus requer, aleluia, um líder, Deus requer uma imagem como que Moisés até quando Deus chamou ele. Tira a sandália dos teus pés. Tira os seus pés para hoje, deixa de vaidade, deixa de pecado, deixa tudo aquilo as consciências, deixa tudo aquilo que não agrada a Deus, deixa tudo aquilo que está, aleluia, fazendo divisão entre você e Deus, entre você e o Espírito Santo. Deixa todas essas coisas que estavam fazendo barreira, deixa tudo isso que está enfraquecendo a sua fé e se apegue com o Senhor. Seja um resgatador de almas.
Por isso Deus quer que nós estejamos na posição dele. Porque ele falou, eis-me aqui, Senhor. O que ele quis dizer com esse eis-me aqui, Senhor? Pai, eis-me aqui, Senhor, tem que tal vontade. Me usa como ferramenta canal que pensa, Pai. Me usa, Pai, para transmitir essa mensagem. Eis-me aqui, eu sou disposto, aleluia, a crucificar, a deixar as minhas vontades, as minhas paixões, as minhas concupiscências, a deixar as minhas vaidades para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, isso que é eis-me aqui hoje, meu irmão. Hoje, eis-me aqui, é isso. Deixa tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que vai fazer barreira e se tornar um servo de Deus de verdade. Para Pai, eu estou disposto a padecer. Estou disposto a padecer, Pai, sobre as aflições por aquelas almas. Eu estou disposto, Pai, porque o Senhor me comprou, o Senhor foi sacrifício de cruz. O Senhor me chamou, eu preciso orar para renovar mais, eu faço parte, estou caminhando rumo a nova caminhando ao céu. Mas eu não quero ir sozinho, eu não quero ser egoísta, eu quero, Pai, me se tornar um verdadeiro soldado do Senhor, né? E combater esse mundo aí, combater as coisas desse mundo, trazer o povo até o Senhor, né? Pregar a tua palavra, anunciar o teu evangelho, falar do céu para o povo. Assim devemos ser, assim os crentes hoje devem ser, dessa forma. Amém, igreja? Eu agradeço muito por dar de volta para o pastor. Glória. Amém. Glória. Vamos fazer uma oração então?